E aí galera, tudo bem? Retornando aí com os nossos vídeos, agora nós vamos criar uma função que vai retornar uma lista de dados. E esses dados, o que são esses dados, né? São todos os bairros que a gente tiver cadastrado no banco. Então agora nós vamos criar novamente uma função, agora não vai ser um método, vai ser uma função, porque vai retornar, ó. Então não vai ser void. Nós vamos retornar uma lista de dados. Se você sabe o que é um array, um vetor, você sabe que você declara e você define n posições para ele. Um array list, ele é um array de objetos. Se o nosso objeto bairro aqui tem 3 atributos e dentro de um array list nós tivemos lá 10 bairros cadastrados, os 10 bairros vão ter os 3 atributos, só que cada um deles vai ter um index diferente dentro do array. O objeto de index 1 vai ter ID bairro, nome, cidade, ID cidade. O objeto com index 2 vai ter os mesmos atributos com valores diferentes, porque já é outro bairro. Beleza a explicação? Então vamos para o nosso método aí de listar, né? Então você vai declarar aí um public list, aonde nós vamos passar dentro dessas setinhas aí, nós vamos passar aqui dentro o nosso objeto, que vai ser bairro, certo? E nós vamos dar um nome para essa função, que vai ser lista, ou listar, vai ser listar, beleza? Esse erro é porque a gente está retornando uma lista de bairros, mas a gente não colocou o return. Se eu colocar aqui, ele vai colocar um return null. Só que, porém, nós vamos retornar uma lista. O que nós vamos fazer aqui? Criar um list novamente de bairro, onde nós vamos chamar de bairros, ou seja, eu estou chamando a nossa lista aqui de bairros, vai receber um new array list, beleza? O que nós vamos retornar agora? Ao invés de null aqui, ó, vamos retornar os bairros. Mas para a gente cadastrar bairros dentro da nossa lista, a gente vai ter que fazer uma instrução SQL, um select, para ver todos os bairros que temos cadastrados e jogar para dentro dessa lista. Para isso, a gente precisa já começar a interagir com o nosso banco de dados. Nós vimos como é feito isso. Nós precisamos abrir conexão com o banco. Então, connection é a instância da nossa conexão, é o objeto da nossa conexão. E aqui, ó, conexão, nossa classe conexão, ponto get connection, onde vai fazer a autenticação no banco de dados de usuário e senha dentro daquele link do banco. Nossa conexão então está aberta. Se a nossa conexão está aberta, agora a gente precisa criar um prepare statement. Prepare statement. PSTM, vou definir como null aqui. Agora a gente vai conhecer uma interface diferente, que seria um result set. Uma leitura rápida representa o conjunto dos resultados de uma tabela no banco de dados. Esse objeto mantém o cursor apontando para a sua linha atual de dados, sendo que seu início fica posicionado na primeira linha. Além disso, esse objeto fornece métodos getter referentes aos tipos de dados, como getInt, getString, etc, etc. Com esses métodos,
são possíveis recuperar valores, usando, por exemplo, o nome da coluna ou index. O que é isso aqui? Nome da coluna ou index. Se no lugar desse 1 aqui você passar código, você consegue obter os dados. Se você não quiser trabalhar com código, você passa apenas o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Beleza? Então aqui agora já sabemos para que serve um result set. Vamos voltar para a nossa aplicação. Vamos criar agora um objeto do tipo result set. Result set. Vamos chamar ele de rs e vamos passar null também. Nós já temos os 3 objetos que a gente precisa para fazer a nossa lista de dados. Se a gente tiver 100 bairros cadastrados no banco, a gente vai precisar varrer esses 100 bairros com o result set. Para isso, a gente vai precisar usar um while. O que é um while? Para quem não sabe, o while é um laço de repetição, um tipo de laço de repetição. Então, a gente precisa passar a instrução SQL para o nosso prepare statement e depois, através do result set, a gente precisa executar essa pesquisa para ele trazer os nossos dados. Então, PSTM vai receber o método prepare statement, ele é invocado dentro de um objeto connection. Então a gente chama com.prepare statement. Como a gente quer listar todos os dados que nós temos no banco, a gente vai fazer um select asterisco from bairro. A gente já tem a nossa instrução SQL preparada, certo? Vamos circundar a instrução com try-catch aqui. Vocês já viram o porquê disso aqui, né? Se relatar algum erro, a exceção aqui vai ser tratada. Beleza? O que acontece? A gente já está com a nossa instrução SQL preparada, a gente precisa executar. Só que aí agora a gente vai executar para obter dados. Então, o nosso result set, que é responsável por obter dados, ele vai receber um PSTM, né? PSTM.execute query. Tá vendo que o tipo dele aqui, já é um result set? Então, a gente já passou os dados para o nosso result set. A partir desse momento, na execução do programa, o nosso result set aqui já está carregado com as informações do banco, com aquela instrução SQL. Beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar dentro dessa lista, que está com o nome de bairros, cada objeto que ele achou dentro do banco. Se o banco deu para ele 10 resultados, esses 10 objetos a gente tem que inserir dentro dessa lista. Para isso, nós vamos fazer um while aqui. E dentro desse while, o que nós vamos passar? rs, que é o nosso result set. E o result set, ele já tem um método que você consegue acessar utilizando o ponto. O método é nest, que seria avançar. O que isso aqui vai fazer? Enquanto existir dados, ele vai repetir. Aí o que nós vamos fazer com isso?
nós vamos criar um objeto aqui, bairro, com o nome de bairro, que vai receber um novo bairro, um novo objeto do bairro, beleza? Aí agora nós vamos setar os atributos desse novo objeto, que vai ser bairro.setID. Aqui dentro, você lembra que a gente acabou de ler aqui, ó, que possui métodos, né? Ó, getInt, getString. Nós vamos utilizar esses métodos para recuperar os dados do banco. O que nós estamos fazendo? Ó, o objeto bairro, a gente está setando ID bairro com o que a gente já tem no banco. Ó. Então nós vamos usar rs.getInt. E aqui estão os dois métodos que ele falou. Ó. A gente pode chamar por nome da coluna ou pelo index. A gente pode colocar aqui 0. Aí a gente pode chamar o bairro.set nome rs.get string, que é o tipo 1, ou melhor, começa no 1, tá galera? Desculpa. Aqui 2, e vamos chamar um setInt agora, só que aqui, ó, nós vamos passar rs.getInt 3. Nosso primeiro parâmetro aqui está errado, a gente tem que colocar rs do result_set.getInt 1. Dessa forma, a gente vai estar setando para esse objeto o que o result_set trouxer da primeira coluna. Se a gente não quiser fazer assim, ó, a gente pode comentar, usar como se fosse um string, e aqui dentro, ó, a gente passa o rs, né, ponto getInt, desculpa, e aqui dentro a gente passa o nome daquele campo, que seria o ID bairro. Aqui dentro seria o nome, a gente passa nome, e aqui dentro seria o cidade, ID cidade. Funciona do mesmo jeito, beleza? Então, prosseguindo, agora que a gente setou com tudo que veio do banco, a gente precisa adicionar esse objeto dentro da nossa lista de bairros. Então a gente vai chamar a nossa lista, tá aqui, ó, bairros. Dentro de bairros, o método, esse list, ele tem um método que, se a gente invocar ele aqui, ó, é o add, que seria adicionar. Esse adicionar, como você pode perceber, ó, ele pede, ele já está até setado aqui, ó, bairro. Ele vai pedir um objeto do tipo da nossa lista, que foi setado, ó. Então aqui ele já adiciona dentro da lista o nosso bairro, beleza? Então, ó, já temos, se tiver 100 registros, 200 registros, o que tiver de registro, ele vai adicionar dentro da nossa lista bairros, beleza? Aqui eu não coloco nenhuma mensagem, para não ficar toda hora que a gente chamar no objeto DA o método, a função lista, para não ficar dando a mensagem direto. Então eu só coloco se der erro, joptionPane ponto show message aqui, ó, show message dialog. Eu passo o primeiro parâmetro null, e vou passar aqui, ó, erro ao listar dados. Vou colocar o erro aqui na frente. Vocês já aprenderam como é feito isso, erro SQL. O título eu vou colocar como erro.
No lugar desse 0, eu vou colocar jOptionPane.erroMessager. Beleza? Se aqui tivesse ficado 0, o ícone ia ser o mesmo. Vocês podem ver aqui, ó. Ele mostrou ali, ó. Tá vendo? 0 aqui. Eu acho que é o mesmo, faz a mesma coisa. Isso aqui, só o 0, funciona do mesmo jeito. Aqui vamos usar o bloco Finally para finalizar. Depois de toda a ação dando certo ou errado, ele vai finalizar a conexão com o banco de dados, o nosso prepare statement e depois o nosso result set. Conexão, ponto. Aqui nós temos uma pequena sobrecarga de método, ó. Os métodos do pacote de conexão têm o mesmo nome, tá vendo? Só que parâmetros diferentes, ó. Vamos passar os 3 parâmetros e ele já pegou, ó, a nossa conexão, o nosso prepare statement e o nosso result set. Fechou todos eles. Beleza? Então, galera, esse é o método de listar os dados, que com a orientação objeto nós vamos utilizar bastante na parte gráfica dos nossos vídeos. E aqui vou só remover a importação não utilizada. Aqui, ó, repare que a gente utilizou prepare statement, só que a gente usou o método errado aqui, ó. A gente só fechou a conexão. Então aqui, ó, a gente pode chamar e fazer a sobrecarga de método. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vai pedir para inicializar a variável com null, tá vendo? É só chamar o método closeConnection, que tem o parâmetro de conexão e o parâmetro para fechar o prepare statement. Vamos fazer isso nos outros também. Aqui, ó. Beleza? Vou passar mais um parâmetro aqui agora no gravar, que aí fecha toda a nossa conexão de maneira assim, através das boas práticas de programação. Bom, galera, então o nosso DAO já está finalizado. Eu acredito que, dependendo do que vocês me derem de retorno, eu não vou gravar o DAO de outras telas, porque o procedimento é o mesmo, não muda em nada. Se você tiver aqui 50 parâmetros, você vai ter que fazer aqui, ó, os 50 prepare statements utilizando os métodos setInt, setString, de acordo com o que você tiver de atributo. Essa é a nossa classe DAO de bairro. Espero que vocês gostem do vídeo aí.